voltar à doutrina apostólica. Parece loucura hoje, porque se fala de técnicas, de formas de culto. Há pouco tempo um irmão escreveu um livro, A Igreja com Propósito. Não sei se você leu. Eu tentei ler, mas cada vez que eu lia, eu era intentado a não ler. Porque é o anti-evangelho. É o evangelho antropocêntrico. É o evangelho que coloca o homem como centro. É voltar à mentalidade medieval, onde se achava que os astros giravam em torno da terra. Esse evangelho é perigoso, irmãos. Essa doutrina chamada doutrina da prosperidade, que varreu o mundo na década de 80, onde muitos aqui não eram nascidos, e para minha vergonha, eu fiz parte disso, eu cria nisso, eu li todos os livros de Kenneth Hagin. Acho que o Paulo deve ficar com vergonha de me ouvir falar isso, mas eu digo para vocês, essa doutrina é satânica, mas ela é adornada de uma falsa beleza espiritual, onde mostra um Cristo que não é o Cristo da Bíblia, mas usa a imagem do Cristo da Bíblia, usa a sua linguagem, usa os seus ensinos e deturpam na aplicação. Então aqui está, nós temos que ter um reunir bíblico, um reunir adequado. Não é porque, mas tem irmãos que não estão gostando, então que eles procurem o que eles gostam, porque nós preferimos a Cristo, nós queremos a centralidade de Cristo, nós queremos afirmar, reafirmar, confirmar que Cristo, somente Ele, é o cabeça da igreja. Amém. E que a igreja é o seu corpo. Irmãos, nós já tentamos colocar uma placa lá fora. Quando era o outro prédio lá, nós colocamos uma de 12 metros. 12 metros. Sabia disso? Eu falo isso para vergonha. Veio um vento, arrancou essa placa, jogou na casa do vizinho, causou o maior transtorno. Eu que não quero me meter, irmãos, em denominar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Onde é que você se reúne? Eu me reúno debaixo do nome do Senhor. Qual o nome da sua igreja? Tem João, tem o Pedro, tem o Antônio, tem a irmã Maria, tem a irmã Antônia. Esse é o nome da igreja. Mas vocês não têm outro nome? Tem mais nome, tem o Luiz, tem o Sérgio, tem o William, tem o Léo. Temos todos os nomes. O que nós não colocamos, irmãos, é o nome institucional, porque para nós ela não é uma instituição, ela é o corpo de Cristo. Ela é aquela parte terrena do corpo de Cristo, porque a parte celestial é o cabeça e está no trono. É loucura isso hoje, não é, irmãos? Não é? É loucura. Vai dizer isso aí fora. Pega um desses reverendos renomados que vocês ficam aí vibrando com eles. Vai dizer para ele que você crê nisso, se é que você crê. Ele vai dizer para você assim: você está numa seita, meu filho. Você está numa seita, minha filha. Arrepende-te. Será que nós temos que arrepender, irmãos? Porque Jesus quem disse: eu edificarei a sua, não, a minha, a igreja dele. E as portas do inferno não prevalecerão. Desde que você se coloca debaixo de uma instituição religiosa, as portas do inferno já estão prevalecendo. Entende isso? Desde que uma comunidade cristã, que se diz cristã, ela tem um estatuto para governá-la e não a palavra, as portas do inferno já estão prevalecendo sobre ela. Desde que uma comunidade que se diz uma comunidade autêntica, fundamentada na palavra, ela tem um clérigo institucional, as portas do inferno já estão prevalecendo sobre ela. Não importa o quanto ela tem de, escute bem, não importa o quanto ela tem de verdade doutrinária. Porque se eu acreditasse nisso, eu não cometeria a loucura de ter saído de uma instituição dessa, onde eu era muito bem sucedido, para minha vergonha. Então, meus irmãos, que alegria é para nós poder reunir nesta manhã, unicamente debaixo do nome do Senhor Jesus. E poder dizer que nós somos a sua igreja. Nós não somos a igreja daquele ou daquele outro. Nós somos a igreja dele. E se eu ou qualquer um outro aqui, um dia, tentar desviar 1 milímetro disso, com certeza, vai ficar envergonhado em cima desse púlpito.
porque este é um assunto que nós temos tratado de forma exaustiva entre os irmãos. Vos reunis. Qual é o nosso reunir? Tem que ser um reunir bíblico. Aí seguimos aqui, versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Essa palavra embriague aqui é interessante, irmãos. Ela ocorre 7 vezes no Novo Testamento. 7 vezes. Se você estudar 7 vezes que essa palavra ocorre, ela vai estar dentro de um contexto de serviço desordenado. Em segundo lugar, se você estudar a palavra, os textos, onde ocorre essa palavra embriaguez, segundo o texto original, são 7 ocorrências. Vai falar de um serviço desordenado, uma condição degradante. Em terceiro lugar, viver a vida cristã e buscar a satisfação própria. Em quarto lugar, como está lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 7, onde Paulo faz uma analogia da embriaguez com a sonolência espiritual. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7. E por último, essa palavra embriaguez, está relacionada com a advertência, que é o perigo de vivermos uma desordem espiritual que traz consequências emocionais. Então, como todos nós cremos, e é baseado nisso que procuramos de forma microscópica tocar nos termos, para extrair toda a sua força, para a nossa aplicação, para a nossa exortação, para a nossa edificação. Essa não é a palavra que eu quero desprezar nesse contexto. Por que o Espírito Santo soprou para Paulo essa palavra? Eles estavam procurando satisfação. Essa igreja confusa de Corinto tinha um serviço desordenado. Essa palavra é como se ela fosse o sinônimo da realidade espiritual dos irmãos em Corinto. Irmãos, quando eu estava estudando esse ponto, estava me lembrando, e falo isso com muito cuidado, porque jamais eu quero transparecer arrogância, que nós somos a igreja que está certinha. Nós não estamos certinhos, irmãos. A gente sabe o caminho certo, agora andar nele é um grande desafio. O caminho que nós sabemos está muito claro para nós. É fácil andar nele? Não é. Não é. Não é mesmo. Manter os irmãos focados na doutrina, Cristo, a igreja, a cruz, o reino, que são os fundamentos doutrinários da fé cristã, nós chamamos os 4 fundamentos doutrinários, daquilo que nós temos aqui no Novo Testamento, e depois nós temos Atos 2, 42, os fundamentos práticos, a palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações. Manter os irmãos nisso não é fácil. Fácil, sabe o que é, irmãos? Campanha de 7 dias, para você comprar o seu carro novo esse ano. Campanha de 7 dias, para as irmãs engravidar. Campanha de sei o quê, campanha de Daniel, campanha de Abraão, campanha não sei do que, irmãos. Óleo não sei do que, água ungificada, tudo isso. Sal não sei que vem da onde. Como uma vez eu perguntei para um irmão que foi pastor numa grande denominação, e eles faziam uma campanha da água do Rio Jordão. Eu estava na cidade dele, Alegrete. Depois do fim do mundo, irmão, tem mais 2 esquinas aí essa cidade. Pensa num lugar longe. E eu fui lá nessa cidade. Um frio de rachar. E aí eu estava naquele momento ali, com aquele irmão, eu perguntei para ele: irmão, seja sincero para mim. Quando você estava nessa denominação, você fazia essas campanhas da água do Rio Jordão. Vocês têm comunidade no Brasil todo, e a campanha de vocês é tudo universal. Já deu para entender, a campanha é geral. Então, onde acontece uma, acontece todas. Eu pergunto para você, quantos containers, quantos navios vocês trouxeram do Jordão? Ele disse: não, irmão, na verdade não trazia. Trazia um galão. E quando chegava aqui, pegava um conta-gota, colocava um conta-gota numa garrafa de PET de 2 litros, aí pegava na piscina, molhava a água, jogava lá, água do Rio Jordão.
Falei, amém, irmãos. Falei, olha, só um Deus que é topeira. Só um Deus topeira. Para não punir vocês. Ainda bem que Deus teve misericórdia e te tirou de lá, irmão. Que engano, que mentira. Meus irmãos, louve o Senhor, porque Ele tem trazido a nós poder vivo de um colírio santo para abrir os nossos olhos e nos dar visão celestial. A gente não ficar confundido, irmãos. Isso é muito sério. É o que nós temos visto hoje, essa embriaguez, esses delírios, esses absurdos, em nome da fé. O culto show, porque é extremamente agradável. O ministério de palhaço hoje, mantém o povo entretido, ele é engraçado, ele prega a palavra de Deus com muita alegria. Que alegria, irmãos! Jesus pregava com alegria. Você esqueceu de ler os evangelhos? Veja como que ele pregava. As pessoas ficavam atônitas ao ouvi-lo. É só você ler Mateus 7, 28. Suas palavras eram palavras de vida, eram palavras de poder. Deus e o diabo não é brincadeira. Céu e inferno não é brincadeira. Você sabia disso? Tem um palhaço de picadeiro teológico aí, que trata só sobre casais. Você já viu como é que ele fala de vida conjugal? É só brincadeira. E você quer que eu te dê uma notícia? Ela é fresca. O número de divórcios entre cristãos hoje está ultrapassando o número de divórcios de pessoas não cristãs. Isso não é para a gente chorar, irmãos. Será que é isso mesmo? Eu estava vendo um estudo de uma entidade americana que trata de projeções, que trata de temas atuais, envolvendo o ministério cristão e a igreja do Senhor. E o tema que eu estava lendo abordava sobre pastores cristãos. É a classe que o número de suicídio tem aumentado na América. São os homens frustrados. São homens que sofrem por solidão. O texto é longo, irmãos, não vou ficar dizendo aqui. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muito disso na vida dos profetas, dos homens de Deus. Mas eles não tiraram a vida, pelo contrário, eles deram toda a vida. Sabe por quê? Porque eles viram o Senhor. Eles não viram o ministério. Eles não viram a igreja. Eles morreram. Não é porque eles tiraram a vida. Pelo contrário, eles deram a vida. Eles morreram pelo Evangelho. Estude a história. Só você lembrar aquela série de estudos que nós tivemos aqui, sobre as 12 pedras da Nova Jerusalém, onde nós abordamos a vida de cada apóstolo, sua biografia, como cada um deles morreram. Vai lá, os irmãos devem ter isso aí guardado em algum lugar. Estude, você vai ver. Como disse Paulo, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Por que, irmãos, as coisas mudaram? Porque hoje está tão desgastado. Não está não, irmãos. Esse tipo de eclesia é um outro mundo do qual nós não fazemos parte, lembre-se disso. Esse nível de ministério é algo que não tem a ver com o que nós fomos chamados pelo Senhor. Você não foi, meu irmão. E aqui tem muitos. Aqui tem homens que foram chamados pelo Senhor. Então eu preciso te dizer isso. Você não foi chamado pela igreja. Você não foi separado pela igreja. Você não foi separado por homem nenhum. Lembre-se, você foi separado por Cristo. O que queima dentro do seu peito é o fogo do Espírito Santo. Então vamos mais aqui. Versículo 22, vamos entrar bem devagar, nos pontos que ele vai abordando. Você vê que antes de entrar no assunto da mesa, ele vai tratando alguns assuntos, até chegar no assunto da mesa. Esse é o contexto, irmãos. Então como que nós vamos abordar o assunto da mesa do Senhor, quando nós somos uma igreja embriagada, de satisfação, de divisão, de confusão, uma igreja que está mentalmente, emocionalmente debilitada, onde as pessoas estão cansadas, onde as pessoas estão procurando remédio para poder curar a sua alma, uma igreja que não está sendo alimentada, não está sendo exortada, não está sendo confrontada. E eu digo para os irmãos, se querem ficar doente, então que fique doente. Se você quer retroceder, que retroceda, mas nós não vamos trazer uma palavra
que não vai te curar, que não vai te libertar, que não vai te exortar, que não vai te ressuscitar, que não vai ser vida para você. Porque se você quiser ouvir, o Senhor está falando de maneira poderosa nesse lugar. Jesus, durante 3 anos e 6 meses, ele abriu o evangelho para Judas. Qual foi a escolha de Judas? Qual foi a escolha de Judas? Irmãos, a escolha é nossa. Versículo 22 diz: não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada tendes? Aqui eu quero parar, irmãos. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Eu quero só colocar essas 2 palavras e aqui nós vamos terminar. Meus irmãos, observe essa palavra menosprezais. Essa palavra vem do texto grego. Para nós, significa ter um baixo conceito. Ocorre 9 vezes no Novo Testamento. É ter um desprezo à igreja do Senhor, um baixo conceito da igreja do Senhor. Eu só vou introduzir, porque esse ponto nós não temos mais como falar, nosso horário já está bem avançado. A segunda palavra, envergonhais, aqui, tem um sentido de desonrar, mas também de desfigurar. Desfigurar. É curioso, porque essa palavra ocorre 12 vezes no Novo Testamento. Porém, na Epístola aos Romanos, ela tem um sentido de confundir. Confundir. Como está lá em Romanos 5,5, quando diz: a esperança não confunde. É interessante, porque o sentido aqui é atrapalhado, é embaraçado. E tudo isso tem a ver com a igreja do Senhor, com o testemunho do Senhor. Então, meus irmãos, estou apenas introduzindo esse assunto, porque é sério. Nós vamos ver esse capítulo, como tenho dito para vocês, e se assim o Senhor permitir, para que os irmãos sejam encorajados a permanecer na verdade, a permanecer firmes do Senhor, a não se deixar levar por ensinos cheios de retóricas, de engano, que vocês ouvem, porque hoje está quase que impossível dizer para o irmão desligar o seu mundo virtual. Hoje ninguém consegue mais fazer isso. E as pessoas estão engolindo tudo. Há poucos dias, num grupo, um irmão postou algo de um ateu, como se fosse algo de Deus. Aí eu fui em off e disse: irmão, você conhece essa pessoa? Não, mas eu gosto muito de ouvi-lo. Você ouve ele? Sim. Você gosta dos ensinos dele? Nossa, eu acho tremendo isso. Eu falei: pois é, ele é ateu. As pessoas não conseguem perceber a mentira, o engano. Satanás está aí, destruindo a sua fé, destruindo o seu amor, destruindo a sua convicção espiritual. Quantos irmãos, a gente olha para trás, eram verdadeiros gigantes espirituais no nosso meio, hoje não passam de pigmeus espirituais, apáticos, frios. Será que nós esfriamos? Será que nós diluímos a exposição da palavra? Será, irmãos? Será que perdemos a vida na palavra? Será que deixamos de encorajar os irmãos na verdade? Não, irmãos. Então, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude a cada um de nós aqui, para que nós sejamos uma igreja bíblica, para que nós sejamos um povo corajoso, porque eu tenho algo para dizer para vocês. Esse tipo de evangelho humano, antropocêntrico, sem fundamentação doutrinária, não vai subsistir debaixo do governo do anticristo. Esse tipo de igreja que faz concessões, e faz com o pecado, faz com o mundo, faz com a carne, esse tipo de evangelho não vai subsistir, como não está subsistindo, já está adorando o homem, e não a Cristo. Cristo é apenas um apetrechozinho que eles usam, e o chamado do Espírito Santo para nós agora é permanecermos na doutrina, permanecermos na verdade, permanecermos no testemunho de Deus, permanecermos firmes, irmãos. Ainda tem um céu aberto sobre nós, o Espírito Santo ainda está falando, ainda existe uma voz que está nos encorajando à santidade.
Se você quer viver em pecado, se você quer viver em práticas pecaminosas, e participando da mesa, se você quer viver de uma forma mundana, e fingindo ser cristão, se você quer permanecer governado pela sua carne, pelos seus apetites carnais, e mesmo assim, desonrando o Senhor, a conta é sua, a consequência será sua, mas nós não vamos deixar de ensinar a verdade, porque nós queremos naquele dia, ver o Senhor ser glorificado nesta assembleia, o Senhor ser magnificado nesta assembleia, naqueles que ouviram o Espírito Santo. Nós não vamos retroceder em nome de Jesus. Há muitos homens e mulheres corajosos aqui dentro. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que nós possamos cuidar do nosso reunir. Que nós não venhamos ser uma igreja embriagada com os apetites desse mundo. Mas que nós sejamos uma igreja quebrantada. Uma igreja rendida. Que nós não venhamos precisar que um espírito baixe aqui. Ou que haja um programa muito especial. Que haja qualquer subterfúgio, qualquer apetrecho para alegrar nossa alma. Não, irmãos. Nós nos alegramos unicamente com a presença do Senhor. Nas orações dos irmãos, nos cânticos dos irmãos, na palavra do Senhor, na presença do irmão e da irmã ao seu lado. Isso nos alegra o coração. É um grande prazer estar servindo o Senhor e ainda estar debaixo da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, peça ao Senhor que somente Ele possa preencher o seu coração. Não fique procurando outras coisas. Que nós sejamos, irmãos, cristãos bíblicos. O contrário disso é mundanismo, é carnalidade. Hoje pode parecer que está tudo muito bem. Hoje pode parecer que tudo está ótimo. As pessoas estão dando certo. Sabe o que chamam isso? Evangelho pragmático. Nosso evangelho tem que ser o evangelho que Cristo e os apóstolos pregaram. Vamos batalhar por isso, irmãos. Amém? Que Deus os abençoe.